Bom, gente, boa tarde, então, a todo mundo. Vamos hoje dar início ao segundo encontro desse nosso ciclo para falar desse livro, da Judith Butler, A Força da Não Violência. Hoje, pelo que eu entendi, não teve nenhum voluntário, né, para assumir essa relatoria. Então, sendo assim, eu mesmo vou conduzir a conversa, mas eu assim, queria insistir com vocês, assim, quem puder, fazer isso nos próximos encontros para a gente ter uma dinâmica assim mais, enfim, participativa, de todo mundo falar, não ficar eu falando demais, conduzindo demais assim a conversa. Mas enfim, hoje como não tem voluntários, então eu vou nessa, mas quero que todo mundo fique à vontade aí para colocar as questões, levantar a mão, enfim, como preferir, ou escrever no chat aqui, da maneira que achar mais confortável. Ok, então vamos lá. O título é Não Violência, Direito ao Luto e Crítica ao Individualismo. No nosso primeiro dia, a gente mais ou menos tinha previsto, né, que ela iria se debruçar mais sobre essa crítica ao individualismo. Curiosamente, esse primeiro capítulo, o foco, se eu entendi bem, o foco foi propor uma espécie de ficção alternativa àquela tradicional do contrato social, em especial a ficção do estado de natureza. Né? E essa, digamos, ficção alternativa, essa conversão do imaginário, mudaria, digamos assim, um aspecto de uma concepção do humano, uma antropologia filosófica que está na base dessas visões contratualistas, burguesas, individualistas e tal, que é a visão de um sujeito, especificamente um homem adulto autossuficiente, né? E que é um sujeito de interesses, que age de uma maneira egoísta, etc. E que estabelece conflitos, né? Essas vontades, né, autoconstituídas estabeleceriam conflitos entre si. E o contrato seria a maneira de superar isso. A visão alternativa, né, a ficção que ela propõe para fazer uma contraposição a essa visão, começar reconhecendo esse caráter interdependente de todos nós e reformular radicalmente essa visão de um Robinson Crusoe, digamos assim, autossuficiente. E ela mostra como que essa outra ficção ela traria consigo uma série de potencialidades assim, para a gente repensar relações, refundar, né, uma ética, política, etc., a partir desse novo imaginário. Acho isso bastante interessante. É curioso que não me lembro na introdução dela ter falado do estado de natureza, etc., mas esse é o ponto principal desse primeiro capítulo, e é um diálogo com alguns nomes assim da tradição filosófica, especialmente o Hobbes, né, mas também o Rousseau, o Locke, que aparecem rapidamente aqui, e achei um capítulo bastante interessante. A gente pode seguir agora mais de perto, né? Eu estou falando primeiro de uma maneira geral. Mas ela não foi tão longe assim nessa crítica ao individualismo. Parece que ela pegou um aspecto, né, disso que está ligado ao individualismo, que é esse imaginário, essa ficção contratualista que pressupõe um estado de natureza que está assentado sobre a ideia de sujeitos autossuficientes, etc. Então, curioso, parece que a arma dela, né, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas parece que a arma dela para atacar o individualismo é atacar uma certa concepção do humano e que funda, né, digamos assim, esse tipo de concepção individualista, e essa visão do humano é como se fosse o que ela chamou da pré-história, ou seja, antes da gente pensar nessas imagens contratualistas, é preciso pensar naquilo que está por trás dessas imagens e refundá-las, digamos assim, né? Questioná-las, problematizá-las e construir imaginários diferentes, não é? Bom, ok, então vamos seguir o texto agora mais de perto, aí a gente vai conversando, logo no primeiro parágrafo. E, aliás, uma curiosidade, né? Embora esse seja o primeiro capítulo do livro, tem um momento aqui no começo que a Butler faz uma espécie de apresentação do projeto do livro, né? Ela fala sobre o que ela vai tratar nos próximos capítulos, quais são os seus principais argumentos. Curiosamente, tem uma estrutura que faz lembrar uma introdução, não é? Mas que está aqui dentro desse primeiro capítulo. Ok, mas vamos lá. Logo no começo, o que a Butler vai dizer é de que a não violência
como eu falo, começo, na minha edição aqui, que é essa daqui da Boitempo, é a página 37. A não violência talvez seja mais bem descrita como uma prática de resistência que se torna possível, se não obrigatória, precisamente no momento em que a perpetração da violência parece ser o mais justificável e óbvio. Aqui tem uma coisa interessante nessa frase dela, que ela vai retomar ao longo desse capítulo em vários momentos, que é a ideia de que a prática da não violência ela parece pressupor que haja violência, ou seja, uma situação na qual a violência é o modus operandi, digamos assim, é aquilo que está estabelecido, e a prática da não violência ela surge como uma resistência, portanto, ao mundo que é violento, né? Ou seja, ela faz sentido enquanto prática de ação política, né? Na forma de uma resistência, portanto, contra algo que está aí, contra algo dado, né? Contra, portanto, um mundo violento. Então, curiosamente, a não violência, enquanto ação política, digamos assim, ela existe onde há violência, né? Ou seja, ela faz sentido num ambiente que seja violento. E a outra coisa que ela diz, logo no começo aqui, é que uma prática de não violência é uma prática que não apenas impede um ato ou processo violento, mas que exige uma forma de ação constante, às vezes agressiva. Então, claramente o que ela está dizendo é que a gente não deve pensar a não violência como uma mera ausência de algo, ausência da violência, como um mero abster-se a cometer atos violentos, mas sim como um compromisso permanente. Então, aqui tem uma dimensão que eu vou chamar de positiva, né? Tem um aspecto positivo da não violência, ou seja, a não violência não é apenas a negação de algo, não é apenas um não fazer, é uma ação, né? Uma ação permanente, é uma atitude, né? E essa ação pode até mesmo ser agressiva, né? Isso que ela está dizendo. Ou seja, não devemos pensar a não violência nos termos de uma mera inação, não é um deixar de agir simplesmente. Não, é um agir, né? E tem um termo aqui que ela usa que eu acho que é fundamental. E essa ação, essa forma específica de ação, ela envolve um compromisso permanente. Ou seja, é uma ação comprometida, vamos dizer assim. Ela é norteada, digamos assim, por um conjunto de princípios, e é isso que confere a essa ação a sua natureza propriamente não violenta. Ou seja, não é apenas não praticar atos violentos, é agir orientado por uma determinada atitude, por um compromisso específico. Então, acho isso interessante, né? E ela, na sequência, cita o Einstein, né? E a proposta do Einstein, do pacifismo militante, como algo que se aproximaria disso que ela está propondo, né? Então, essa não violência agressiva seria próxima do pacifismo militante proposto pelo Albert Einstein. E ela propõe, assim, eu não conheço exatamente os termos desse pacifismo militante proposto pelo Einstein, eu sei que ao longo da vida dele, o Albert Einstein se envolveu em várias questões, especificamente relativas à bomba atômica, né, e outros temas do tempo dele. Sempre foi um pacifista, né, um reconhecido, um pacifista, um crítico do nazismo, da guerra, etc. Mas eu não sei exatamente quais são os termos assim de ação política proposta pelo Albert Einstein. Não sei se alguém aqui poderia falar mais sobre isso, mas interessante que a Butler esteja aproximando a proposta dela dessa noção formulada pelo Einstein. E ela propõe uma segunda coisa, né? Ou seja, por um lado, isso, uma atitude que tem uma ação, né, ativa e que envolve um compromisso permanente, e, para além disso, que só faz sentido associado a um compromisso radical com a igualdade, que a gente vai ver isso nesse capítulo. Eu acho isso fundamental. Essa noção de igualdade que ela defende aqui me parece absolutamente central para a gente entender o argumento dela, e, aliás, achei um dos pontos mais interessantes do texto até agora, justamente quando ela, baseado numa concepção radical de igualdade, ela propõe uma ação política, né, de resistência ao avanço da biopolítica e a sua lógica, né, racista, e a sua lógica guerreira, né, de uma lógica de guerra. Claramente, essa, digamos, não violência que ela está sugerindo, que ela está propondo, ela vai na contramão dessas, digamos assim, dessa deriva biopolítica, vai na contramão da lógica guerreira e do racismo.
racismo entendido no sentido lá Foucaultiano da biopolítica, como essa cisão, né, que divide a humanidade entre os mais ou menos, digamos assim, merecedores, né, de proteção, de cuidado, etc. Ok, então acho que esse é um começo do texto, né? Assim, ela adianta já as teses principais, e na sequência, na página 38, ela vai argumentar que as vidas não são valorizadas de modo igual no mundo hoje, né? Isso é para ela uma obviedade, né? Eu acho que é para todo mundo, né? Até mesmo para quem defende violência estatal, seja lá o que for, ou há de reconhecer isso, e ela explicita que os motivos que levam a isso são muitos, né? Ou seja, existem várias razões que fazem com que a humanidade não seja considerada igual, ou seja, que divide, né, os seres humanos em categorias e classifica eles, quem é mais humano do que o outro. E aí a gente tem aqui quais os principais motivos: racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, misoginia, negligência sistêmica em relação à população mais pobre, e por aí vai, né? Então, o que não falta são vetores, né, que nos levam a essa situação de desigualdade. E aí ela coloca as questões, que para ela são fundamentais. Nós precisamos, né, retornar a um conjunto fundamental de questões que dizem respeito ao nosso tempo, né? Ela diz isso na página 38. Quais são elas? O que torna uma vida valiosa? Eu acho essa uma pergunta fundamental. O que explica os modos desiguais como as vidas são valorizadas? E como podemos começar a criar um imaginário igualitário que se torne parte de nossa prática de não violência? Ou seja, tem várias questões aqui, mas todas elas, percebam, partem de um lugar completamente diferente daquela reflexão moderna, tradicional. Por exemplo, vamos pensar na reflexão kantiana sobre a dignidade da pessoa humana, né? Que parte, né, digamos assim, de uma situação completamente hipotética, né? O ser racional e não sei o quê, e que certamente não leva em consideração as especificidades, a dimensão concreta da existência humana e da constituição dos seres humanos, enquanto indivíduos em situações nas quais eles são diferentemente valorizados, ou seja, diferentemente considerados humanos, diferentemente dignos de luta, etc. Enfim, então, a reflexão filosófica assim, moderna, mais tradicional, que defendia, né, os direitos humanos, que defendia a igualdade como um princípio, né, universal de todos, de todas, era assentada, digamos assim, em uma abstração. Essa que é a questão, né? Se a gente olha como que a Butler conduz a reflexão dela, desde o começo ela começa dizendo assim: vidas não são valorizadas de modo igual. E é preciso a gente se perguntar o porquê, né? O porquê que, afinal de contas, o que torna uma vida mais valiosa do que outra? O que faz com que algumas vidas valham menos do que outras, e outras valham mais? Né? Então, me parece que é um tipo de questionamento que ela realiza, né, que ela faz, já nos coloca diante de uma realidade, que é obviamente uma realidade a ser problematizada, etc., mas nos coloca a partir dali, digamos assim, não a partir de uma idealização, vamos dizer assim, ou de um lugar abstrato qualquer. Nesse capítulo, diz ela, e aqui vem no final da página 38, uma série de considerações, um resumo que ela faz do livro, né? Acho que a gente não precisa ler o resumo do livro inteiro, que ela fala dos próximos capítulos também, dos temas que ela pretende desenvolver e dos argumentos principais que ela vai avançar ali, mas pelo menos o desse capítulo ela diz assim: neste capítulo debruço-me sobre o problema do individualismo, a fim de destacar a importância dos laços sociais e da interdependência na compreensão de uma abordagem não individualista da igualdade. Aliás, esse ponto é muito interessante. A gente tende a pensar a igualdade geralmente em termos a partir de uma concepção individualista, ou seja, ser tratado igual é sempre em comparação com outros indivíduos, digamos assim. Ela vai propor uma chave, digamos assim, distinta. E ela diz ainda que tentará relacionar essa ideia de interdependência com a não violência. Enfim, então, vamos ver isso nesse capítulo. Para frente, já deu para ver que o próximo capítulo vai ser um capítulo mais denso do ponto de vista filosófico, para discutir as fontes da filosofia moral, voltar a Kant, Freud, etc.,
e já deu para ver que o capítulo seguinte, o terceiro, ela vai explorar mais as repercussões éticas e políticas dessas concepções morais aí de fundo. E aí parece que o principal interlocutor vai ser o Frantz Fanon, e justamente as críticas para entender melhor esses fantasmas raciais. Acho, aliás, interessantíssimo que ela faça isso, até porque isso vai no caminho do nosso percurso de leitura. A gente acabou de ler o Pele Negra, Máscaras Negras, Pele Branca, né, Máscaras Negras aqui no grupo, nesse ciclo que terminou, então acho que essa reflexão vai ser uma boa continuação disso. Ok, então acho que no primeiro momento era isso, agora ela vai entrar no tema do estado de natureza. Vocês têm algum comentário? Alguém quer fazer alguma observação? Eu queria só dar as boas-vindas aí para todo mundo que está entrando hoje no grupo, que não estava aqui no primeiro encontro. Estou vendo o Luiz aí, Felipe. Bem-vindo de volta ao grupo aí, prazer vê-lo por aí. Oi, gente, desculpa, muito obrigado. Eu queria muito estar presente no encontro passado, mas eu não consegui, mas eu assisti a gravação, então já foi ótimo e muito bom estar de novo aí, podendo ter a Butler aqui. Não, e assim, vai ser uma ótima contribuição, que você está já há um tempo, né? Mas você continua, né, trabalhando com a Butler. Você está no Rio agora, não é? Eu estou em BH ainda, mas eu estou à distância na UFRJ. Eu estou lá com a orientação da Carla no mestrado. Pretendo concluir o mestrado esse ano, se for possível. Que ótimo. Que bom. Tomara que seja. Mas eu achei super legal a fala na aula anterior, de você retraçando o início do grupo, né? E eu achava que eu tinha chegado no início, lógico, e não tinha. Cheguei em 2018, quando, se eu não me engano, foi em 2018 que você começou a ler a Butler também no grupo e deu uma matéria na graduação, mas eu não sabia que o grupo já vinha de 2015, né? Não sobre Butler, né? Mas exatamente nessa pegada crítica. Então, muito legal ver aí 2022 com muita gente, né? Mais de 10 pessoas na sala, então vai ser ótimo. Beleza, bem-vindo aí de volta, então, Luiz. Ok, então vamos lá, então, falar sobre a partir da página 39 agora, estado de natureza. A primeira observação que ela faz, que eu queria chamar a atenção, está no final desse parágrafo da página 39, ela diz assim, que o estado de natureza, né, e aqui ela está se referindo ao Starobinsky, né, a interpretação que ele faz de Rousseau, que o estado de natureza fornece um quadro referencial imaginário no qual há apenas um indivíduo em cena, né, um indivíduo que é autossuficiente, sem dependências, impregnado de amor próprio, sem qualquer necessidade de outrem. Bom, então aqui eu acho que está talvez o coração da crítica que a Butler vai fazer, a ideia de estado de natureza, né? Perceba que a crítica não é que isso não aconteceu de fato e que é uma ficção, porque afinal de contas os próprios pensadores, Rousseau é explícito sobre isso, mas todos eles têm noção de que isso é um construto mental, que isso tem realmente a função na argumentação deles, né, de agir como uma hipótese, né, para refletir basicamente sobre a legitimidade do poder e tal, né? Enfim, então não se trata de uma tese histórica, né? Não se trata de defender que houve um momento em que realmente se viveu um estado de natureza, mas se trata de pensar a natureza do poder e a legitimidade do exercício do poder a partir de um construto ficcional, hipotético, que é esse suposto estado de natureza e a celebração do pacto, né, ou do contrato social. Enfim, então, essa não é uma crítica que atinge, né, digamos assim, os pensadores modernos. A crítica que não é nova, vamos dizer assim, mas que ela, sim, é mais interessante, é incessantemente assim, recolocada em termos diferentes, diz respeito à concepção antropológica que está na base do contratualismo, né? Ou seja, diz respeito à concepção de humano que pressupõe esse contrato, né, digamos assim, e que pressupõe essa situação, digamos, originária, chamada de estado de natureza. Porque aí sim, né, mesmo que você não esteja defendendo, e eles não estão realmente, né, uma situação histórica concreta, você está hipoteticamente pressupondo, digamos assim, certas características, certos traços que seriam naturais do humano, vamos dizer assim, que seriam próprios do humano, e aí você está construindo, junto com esse seu quadro, digamos assim, uma antropologia filosófica, né? Você está, ou pelo menos isso está pressuposto. Não é à toa, né? E aí isso não é nada
que não foi percebido pelos próprios teóricos do contratualismo, né? Quem leu o Hobbes sabe muito bem que antes de falar do Estado, né, ele fala do ser humano, né? Ele fala do homem, né? E antes disso ainda, enfim, do corpo, né, etc. Mas, enfim, tem a parte para falar do ser humano. Então, em Hobbes isso é muito evidente, né? Ele tinha clareza de que o projeto dele pressupunha uma antropologia e ele explorou isso, né? Ele tratou disso explicitamente, isso é parte do seu projeto filosófico. E é aí que reside a crítica, vamos dizer assim. Acima de tudo, se a gente for localizar a crítica da Butler, está nessa antropologia, né? Ou seja, nessa concepção de um indivíduo que é autossuficiente, sem impregnado de amor próprio, né? É curioso que eu disse que essa é uma crítica mais ou menos comum, né? Eu me lembro, não sei se alguém aqui já leu, mas, por exemplo, o Padre Vaz, né? O Padre Vaz tem os cursos escritos dele de ética e cultura, né? Os cursos de filosofia, e ele fazia esse tipo de... enfim, uma vertente mais assim hegeliana. Hegel foi um crítico também do contratualismo, né? Dessas ficções modernas contratuais, mas um pouco nessa direção, o Padre Vaz ele já criticava, me fez lembrar muito as críticas que tem no livro do Padre Vaz, Ética e Cultura, que é justamente ao fato de que o contratualismo e a visão política moderna pressupõem uma concepção egoísta do humano, etc., e uma concepção individualista, etc., né? Essa é uma crítica mais ou menos comum, né? É claro que ele pensa isso não só a partir de Hegel, mas a partir do cristianismo também, etc. Tem toda uma crítica a essa antropologia individualista, vamos dizer assim. Ok, mas continuando aqui nos termos da Butler, diz ela na sequência, na página 40, que de acordo com essa ficção, o contrato surge primeiro como um meio de resolução de conflitos. Cada indivíduo deve restringir seus desejos, impor limites à sua capacidade de consumir, tomar e agir. Então, a imagem do contratualismo é essa, né? A gente tem, e aí é uma coisa meio do ponto do imaginário, né? O que ela está fazendo a gente prestar atenção é na imagem que é construída. E a imagem construída do estado de natureza é uma série de homens, né? E eu estou falando do gênero masculino, adultos, né? E que são autossuficientes, ou seja, eles não dependem de ninguém para sobreviver, né? A imagem deles parece um bando de Rambo sobrevivencialista, né? O mundo começou dali, né? Tinha um grupo de Rambo sobrevivencialistas. E aí os caras estavam lá, não precisavam de ninguém. E a fantasia, né, que é construída é de que esses indivíduos, então, autossuficientes, eles necessariamente estabelecem conflitos entre si, porque, afinal de contas, cada um vai tentar impor a sua lei, né, e vai entrar em atrito um com o outro, etc., e o contrato surge como um meio de resolução de conflitos, basicamente isso. Olha, então, esses seres humanos aí têm mais esse traço, né, eles são conscientes, são racionais, então eles são capazes, não são rangos brutos, né, que vão querer resolver tudo na porrada. Chega um momento que eles viram e falam, olha, não vai dar para resolver na porrada, então a gente vai sentar aqui em torno dessa mesa, né, vamos abrir mão de algumas coisas e vamos estabelecer um contrato que vai ser melhor para todo mundo. Então, olha que cena, né, no fundo, que cena mais ridícula, né, um bando de marmanjo autossuficiente que resolve racionalmente resolver seus conflitos por meio de um contrato que seja benéfico para todo mundo, né? Ok. O que interessa mais a Butler, né, diante disso? Diz ela, na página 41, né, que não pretendo realizar aqui um exame acadêmico rigoroso, ou seja, não interessa a ela essas filigranas aí do contratualismo, a diferença da visão do Hobbes para aquela do Rousseau, para do Locke, e quem é da filosofia sabe como que isso dá pano para manga, não é? Então, assim, ela mesmo sugere aqui, em um momento, né, tem uma nota que ela fala, olha, só dentro do Leviatã tem umas 4 concepções diferentes de estado de natureza. Ou seja, eu não vou entrar nessa, de agora resolver todo esse pepino das diferentes concepções de estado de natureza nesses filósofos todos, né? E ela faz muito bem, né? E ela não precisa realmente entrar nessa discussão. E aí ela diz, não pretendo, então, realizar um exame acadêmico rigoroso, mas, né, o que ela quer, então? Quero levar em consideração o fato de que o estado de natureza pode ser uma oportunidade para certo tipo de imaginação, se não uma fantasia, né? Assim, né, diz ela, podemos perguntar sobre quais condições históricas
estas ficções e fantasias se cristalizaram. Então, me parece muito claro, o que interessa a Butler, ao falar aqui do estado de natureza, não é a formulação filosófica sofisticada dessa noção feita pelo Hobbes, ou Locke, ou Rousseau. O que interessa é qual é a fantasia mobilizada, né? Ou seja, que tipo de imaginário está por trás disso, né? Porque isso não veio do nada, não, né? Tem um imaginário que está ali, sabe? Né? É evidente, a gente precisa entender as condições históricas dessas ficções, né? Então, me parece que o olhar claramente vai na direção de, afinal de contas, o que levou esse povo a imaginar esse tipo de cena, né? Basicamente isso, né? E na página 42 ela diz ainda que essas imaginações articulam e comentam os argumentos a favor do fortalecimento do poder do Estado e de seus instrumentos de violência para cultivar ou conter a vontade popular. E aqui vem um efeito dessas imaginações, né? Elas não são, nesse sentido, inofensivas, né? Pelo contrário, né? O que elas produzem, né? A que serve, digamos assim, esse imaginário? Serve para fortalecer, né, uma determinada concepção, né, de poder e legitimar certos instrumentos de violência, especialmente os instrumentos da violência estatal, né? Então, é para isso, né? E, num certo sentido, isso não está tão escondido assim, né? Porque o imaginário, muitas vezes, ele oculta, né, as verdadeiras intenções, mas no caso do contratualismo, isso nem está tão ocultado assim, basta ler o Hobbes para saber que está explícito ali que o objetivo é basicamente esse, né? Ou seja, encontrar uma razão que legitima a força, né? O uso da força por parte do Estado. Então, assim, o tempo inteiro já estava declarado o projeto. Uma distinção que é traçada aqui, que eu acho que a gente vai precisar entender ela bem, é entre fantasia, e aí eu não sei se eu pronuncio fantasia também, mas com PH, né? Tem alguma pronúncia diferente para isso? Os gregófilos talvez possam me ajudar nesse sentido. Mas diz ela que vai fazer uma distinção entre fantasia, né, escrita com F, normal, compreendida como desejo consciente, que pode ser pessoal ou compartilhado, e a fantasia, né, com PH, uma espécie de fantasia no sentido grego aí, que tem uma dimensão inconsciente, muitas vezes emprega uma sintaxe que exige interpretação. Então, a gente tem aqui dois sentidos da fantasia, né? Uma que é consciente e é pessoal, né? Pode ser pessoal, e a outra que não, que é inconsciente e nesse sentido, compartilhar, sempre compartilhado. É um imaginário compartilhado, inconsciente, né? É esse segundo sentido de fantasia que vai interessar a Butler, e é nesse segundo sentido de fantasia que a Butler vai pensar a construção do estado de natureza, né? O estado de natureza, mais do que uma construção consciente, vamos dizer assim, filosófica, né? Ela é a expressão de um imaginário inconsciente, né? Esse que é um dos pontos aqui que me parece interessante. A fantasia, diz ela no final aqui da página 42, a fantasia, nesse sentido aí, inconsciente, né, originária, toma forma como uma cena com múltiplos atores ordenados por vetores de desejo e agressão. Essa última noção nos permite considerar o que acontece com o estado de natureza, como uma cena, diz ela, fantasmática estruturada por múltiplos determinantes ocultos. Então é isso, o estado de natureza agora deixou de ser aquela construção filosófica para virar o quê? Uma cena fantasmática, inconsciente, né? Então, é essa cena que interessa a ela, né? E aí fica mais fácil entender o porquê que não faz muito sentido ela entrar nessa discussão dos pormenores aí, das construções filosóficas, porque não é essa dimensão da ficção que interessa a ela, né? Como um construto consciente, hipotético, racional. O que interessa a ela é essa dimensão fantasmática inconsciente. E se compreendermos, né, diz ainda ela, se compreendermos o estado de natureza como uma ficção, ou melhor, uma fantasia com PH, que série de anseios ou desejos aquele estado representa ou articula? Né? Então, a pergunta seguinte é essa, né? Se a gente vai, então, entender o estado de consciência nesses termos,
como uma fantasia, né, uma construção, uma cena fantasmática, inconsciente, quais são os desejos que estão mobilizados ali? Quais que estão articulados ali? Que anseios, não é? E aí, ainda nessa página 43, ela parece dar uma resposta. Ela diz que há uma ânsia em estabelecer uma fundação, uma origem imaginária como forma de explicar o mundo. Então, parece que o primeiro desejo é isso, né? Você fantasia essa cena originária do contrato social para responder a uma ânsia, né? Uma espécie de desejo por uma explicação. Né? Então, e nesse sentido, parece a origem de todos os mitos, né? Ou seja, é sempre uma resposta, digamos assim, a uma espécie de dúvida ou mistério, sei lá, um questionamento que você não encontra meios, né, para responder, e aí você constrói, digamos assim, um mito. Né? O mito tem essa função, para começar, meio explicativa, né? Ou seja, ela atende a um desejo por uma resposta, assim, por uma explicação. E mais, né, diz ela, né, que o meu desejo não é substituir a fantasia pela realidade. Eu achei assim um comentário interessante, né? O objetivo dela não é denunciar o caráter fantasmático da cena do contrato social para opor a essa fantasia aquilo que seria supostamente a realidade, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, a crítica dela não se assemelha àquilo que a gente poderia chamar, num certo sentido, né, não de todos os sentidos, aí não precisa achar que eu estou reduzindo ideologia só a isso, mas há uma certa crítica ideológica, que ela é entendida como uma crítica a algo que seria uma inversão da realidade, no sentido de opor a essa inversão da realidade, que seria uma construção ideológica, digamos assim, do mundo, opor a isso uma suposta realidade, ou o mundo tal como ele é, digamos assim. Não é essa a estratégia da Butler, né? Ou seja, ela não vai criticar a fantasia do estado de natureza para colocar no lugar disso, ou para opor a isso a verdade, vamos dizer assim. Né? É que entra uma estratégia que é curiosa, parece que a ideia é de fundo meio nietzschiano, ou seja, é opor uma ficção à outra, né? Ou seja, num certo sentido, como se a filosofia ou a crítica tal, ela também tivesse uma dimensão da ordem da fábula, ou seja, você entra nesse universo do imaginário que você tem como arma, não é a realidade, digamos assim, mas é a possibilidade de construir outras ficções, de imaginar outros mundos, digamos assim, de contrapor um imaginário a outro. Não é? E se tem um imaginário que você associa à violência, você contrapõe o imaginário da não violência, mas isso não deixa de ser imaginário, digamos assim, isso não deixa de ser ficcional, não é a realidade, digamos assim, num certo sentido. Então, aqui, dizendo que o meu desejo não é substituir a fantasia pela realidade, mas aprender a ver essa fantasia como uma fonte de insights importantes sobre a estrutura e a dinâmica das organizações de poder e violência historicamente constituídas. Então, o primeiro ponto é isso, né? Ou seja, não é dizer que está errado porque isso é uma fantasia, né? Até porque a gente vai continuar fantasiando sempre, né? A questão é entender de onde vêm essas fantasias, né? A questão é, primeiro, entender a natureza fantasmática dessas construções, ou seja, entender que isso é fantasia, que isso mobiliza desejos, anseios, quais são esses desejos, esses anseios, a que servem essas construções fantasmáticas e tal. Então, esse é o primeiro objetivo, vamos dizer que um objetivo meio de diagnóstico, ou seja, de onde vêm essas fantasias, afinal de contas, por que a gente fantasia essas coisas, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e aí eu acho que ela não está falando aqui, mas é o que vai vir no final desse capítulo, o segundo é que outro mundo a gente pode imaginar, né? Que outras construções a gente pode, a partir de quais outras, né, digamos assim, cenas imaginadas, a gente pode partir para construir um mundo melhor. Essa é um pouco, me parece, a proposta, né? Ou seja, entender que essas fantasias elas são muito poderosas, a verdade é essa, porque elas moldam, de alguma maneira, o nosso olhar em relação ao outro, né? A nossa relação no mundo, uns com os outros, né? Então, se a gente partir de construções imaginárias que são individualistas, que dividem a humanidade em mais ou menos humanos, etc., isso tem um potencial político destrutor, destruidor, esse é o problema. Então, a gente poderia refundar, né, digamos assim, a nossa
ação política e ética, né, a partir de novas construções ou cenas fantasmáticas que pressupõem, digamos assim, uma igualdade radical e não uma cisão da humanidade. Não é? Então, acho que essa é um pouco a direção do texto, né? E me faz lembrar, como eu disse, um fundo nietzschiano, também Foucaultiano, essa ideia de eu só escrevi ficções, etc. Então, tem um pouco a ver com essa ideia de que o objetivo da filosofia não é revelar a verdade ou a realidade que está ocultada por uma construção ideológica. O objetivo é entender as nossas construções, né, o modo como pensamos, agimos, etc., entender de onde isso veio, etc., e construir novas ficções, num certo sentido, né? Reescrever, digamos assim, essas fantasias. Ok, deixa eu ver o que mais. Acho que página 44 agora. E aí entra a descrição que ela começa agora a tentar entender melhor essa cena fantasmática do estado de natureza. E aí ela vai dizer que a figura primária e fundadora do humano é masculina, né? Então, eu brinquei que são os Rambos sobrevivencialistas, né? Mas é a imagem de um homem, né, adulto. Então, o indivíduo nos é apresentado como um momento inaugural do ser humano, como a eclosão do humano no mundo, é postulado como se esse ser nunca tivesse sido uma criança, então já começa adulto, né? A história já começa a ser contada com um cara lá, adulto, e como se nunca tivesse sido sustentado, nunca tivesse aprendido dependido de progenitores, de relações de parentesco, instituições sociais para sobreviver, para crescer e supostamente aprender. Ele já aparece na imagem inaugural como adulto, constituído, né, plenamente constituído, um homem. E o que salta aos olhos? Eu acho interessante a Butler começar destacando isso. Olha, a dependência ela é eliminada dessa imagem do homem original, né? Não parece em nenhum momento que isso seja relevante, ou seja, apaga-se essa dimensão. Diga, Laís. Eu vou mandar no chat, tem um vídeo bem interessante, que eu lembrei desse vídeo na hora, nessa parte não sei se é nessa parte ou mais adiante, eu li semana passada, mas no momento que ela fala que até o ato de andar expressa a nossa dependência, porque nós temos estruturas de apoio para que nosso caminhar no mundo seja possível, né? Ela retirou isso, me parece, de muita conversa com estudos sobre deficiências. E aí esse vídeo ele expressa bastante isso. É bem interessante, ele é mais antigo, ele é de 2010, mas eu acho que é bem legal para a gente também fazer assim, situar, né, o quanto ela incorpora essas discussões e vai consolidando essas discussões num só modo de pensar, né? Esse capítulo é bem impressionante, porque ela volta a vários temas, assim, que são temas que ela trabalhou muito em textos anteriores, não é? Essa ideia da dependência, essa ideia de que nós dependemos uns dos outros para nos constituir, que nós somos indivíduos que que somos construídos enquanto tal, e que isso só é possível numa situação na qual, digamos, há um conjunto, uma condição, né, que ampara, que torna possível a vida, ou seja, a vida não é possível sem um conjunto de condições que são pressupostas para que ela possa prosperar, e como que a própria noção de precariedade está ligada justamente a uma certa negação dessas condições que dão condição à vida, né, que subsidiam a possibilidade da vida. Enfim, todos esses temas são temas que ela trabalhou antes, né, na noção, né, de o que é condição precária, o que é precariedade, o que é... de certa maneira, se a gente fosse encontrar um topos assim, que está sempre voltando nos textos da Butler, é essa noção da precariedade e das condições da vida, né, que sustentam a vida, digamos assim. Isso ela usa para pensar as ações políticas, né, por exemplo, lá das alianças, etc., tem a ver com uma luta justamente pela garantia dessas condições mínimas. É isso que unifica, né, de certa maneira, os diferentes grupos, né, excluídos, né, e precarizados no mundo. Enfim, mas é bem interessante, legal você falar disso.
Mas é uma obviedade, né? É engraçado que isso saia da cena, né? Ou seja, como se isso não fosse relevante, mas é uma obviedade, né? E se a gente inclui isso na cena, isso muda a cena radicalmente, esse é o ponto, né? E é interessante pensar isso. Ok. Marco, diga, Luiz. Eu queria fazer só um comentário rapidinho sobre logo o que veio agora há pouco, quando você falou desse fundo nietzschiano, e que eu acho super interessante e concordo, mas eu acho que tem uma questão aí mais da estrutura da argumentação, talvez pelo que vai vir depois, de como me parece que ela está, aos poucos, pegando essa premissa do estado de natureza, da modernidade, e jogando um pouco num fundo estruturalista, não para assumir um estruturalismo, mas exatamente para assumir a perspectiva, que aí ela já assumiu em outros lugares, de crítica desse estruturalismo. Então, eu achei muito interessante quando você falou isso. Parece que é o fundo de todos os mitos, né? Mas exatamente, é esse fundo de todos os mitos, não para vir e reiterar um mito fundante ou um estruturalismo, mas exatamente um pensamento. Aí, por exemplo, eu acho que vai aparecer mais no próximo capítulo, de que como a gente pode fazer críticas ao estruturalismo sem necessariamente pressupor uma nova proposta de estruturalismo ou um novo estado de natureza, entre aspas, nesse sentido. Então, e aí é muito legal você falar do Nietzsche, porque eu nunca tinha pensado isso, porque o Nietzsche está de fundo aí, né? Se você pegar com o Freud, então, né, tem essa relação de como o Freud está lendo Nietzsche. Então, assim, eu queria marcar essa relação com o estruturalismo, porque eu acho que tem uma questão retórica de fundo nesse sentido, dela já está colocando em termos que faz ela conseguir apresentar a crítica dela ao estruturalismo condizente com essa perspectiva da modernidade sobre o estado de natureza, sem necessariamente dizer é tudo estruturalismo ou é tudo antropologia filosófica, né? Então, acho que essa é mais uma ambiguidade que ela está mantendo com algum sentido, eu acho, né? Então... Interessante, assim, só um comentário assim, dos anos 60, assim, do Foucault, que ele tinha duas, talvez, influências principais, assim, uma era, talvez, o estruturalismo, uma certa tradição estruturalista na França e tal, e a outra era os neo-nietzschianos, né, que estavam lá, o Blanchot, o Bataille, não sei o quê, e que influenciaram muito Foucault. E a maneira como Foucault coloca isso, eu acho que isso tem a ver com o espírito, vamos chamar de pós-estruturalista, né? De que, pelos dois caminhos, tanto pelo estruturalismo quanto pelos pós-nietzschianos, a gente chega a uma crítica ao sujeito, a uma certa concepção de sujeito, mas por vias diferentes, não é? E que, claramente, eu acho que o caminho do Foucault é o caminho mais nietzschiano, vamos dizer assim, ele é menos estruturalista, porque, embora seja considerado isso, ele está muito mais próximo desses pós-nietzschianos, e acho que a Butler também, ela está muito mais próxima desses pós-nietzschianos, digamos assim, do que exatamente dos estruturalistas, né? Então, é uma outra via de crítica do sujeito. E é toda essa concepção do sujeito como um construto, né? Essa ideia de ressaltar as ficções como constitutivas do nosso modo de pensar, tudo isso é extremamente nietzschiano. Era uma filosofia da fabulação, né? A verdade é isso, né? E da construção constante. Ok, mas assim, acho que era só um comentário mais geral, mas eu vejo esse fundozinho ali, assim, embora não explicitado, né? Outro ponto aqui dessa página 44 para 45, diz ela que essa frase eu achei forte, né? O aniquilamento da alteridade constitui a pré-história dessa pré-história, né? É uma frase dessas boas, dá para fazer um epígrafe, que é de fato, né? Ou seja, esse apagamento, você elimina da cena a alteridade, ou seja, a dependência que a gente tem uns dos outros, simples assim, né? O fato que a gente depende uns dos outros para existir. Você apaga isso, e esse apagamento é a pré-história da pré-história, porque o estado de natureza funciona como uma hipótese, uma pré-história hipotética, vamos dizer assim, né? Um antes da história imaginado. Só que esse antes da história imaginado tem uma explicação, né? Ou seja, tem uma pré-história dessa pré-história, e essa explicação, o que está por trás disso, é esse apagamento, esse aniquilamento da alteridade. Ok, é uma boa formulação, assim, né? Bastante bonita.
E depois, na sequência do texto, na 45, ela vai dizer que ela concorda com Hobbes parcialmente, né, no sentido de que o conflito, né, ele sim faz parte, de certa maneira, dessa experiência, né, de existência humana. Então, percebo que ela está criticando Hobbes, um aspecto da concepção hobbesiana lá do estado de natureza, que é essa imagem de um sujeito autossuficiente, etc., mas a ideia do conflito, que é central na construção do Hobbes, todo mundo sabe, né, do estado de natureza como um estado de guerra permanente, né? Mas esse aspecto do conflito, a Butler parece concordar, pelo menos em parte. Depois a gente vai ver como que ela integra isso no quadro dela, né? Mas tudo bem, os laços sociais, né, eles são caracterizados, marcados pelo conflito, ou seja, não é um laço assim que se constitui pacificamente, simplesmente. E aí ela diz que a tese dela é que, se a não-violência deve fazer sentido como posição ética e política, ela não pode simplesmente reprimir a agressão ou abolir seu caráter de realidade. Ou seja, não se trata de imaginar que nós somos seres naturalmente, sei lá, pacíficos, não violentos, digamos assim, que não entram em conflitos, como se uma espécie de bon sauvage, né? Uma espécie de a gente, no fundo, a gente é do bem, entendeu? Mas aí vem a sociedade, nos corrompe, etc. Não, tem alguma coisa aí em nós que é da ordem da agressão, vamos dizer assim, da ordem que se expressa, né, digamos assim, de uma forma que é agressiva. E, por isso, uma certa conflituosidade que é própria, de alguma forma, da nossa convivência. E aí, na página 46, ela diz assim, que eu proponho pensarmos primeiro em uma ética da não-violência que presuma formas de dependência e interdependência que não são administráveis ou que se tornam fonte de conflito e agressão. Então, perceba, ela já está reconhecendo que ela vai partir de formas de dependência e interdependência que se tornam fonte de conflito e agressão, ou seja, elas não são um mundo colorido assim, da harmonia, né, e da paz. Em segundo lugar, proponho considerarmos como nosso entendimento de igualdade está relacionado com a ética política da não-violência. Então, aqui ela vai avançar em dois caminhos. O primeiro, para tentar entender esse conflito, vamos dizer assim, aprofundar essa dimensão conflituosa, que tem por base a dependência e a interdependência, não mais uma visão autossuficiente do humano. E na sequência, esse vai ser o segundo tópico aqui do capítulo, mostrar, defender uma igualdade radical como fundo aqui dessa proposta. Ok, então esse é mais ou menos o caminho. E ela já diz, né, que apenas o afastamento de um provável individualismo nos permitirá compreender a possibilidade de uma não-violência agressiva, aquela que emerge em meio ao conflito, aquela que se instala no próprio campo de força da violência. Então, aqui me parece que o que ela está dizendo é que a possibilidade disso que ela está chamando de violência agressiva, né, aliás, de não violência agressiva, desculpa, a possibilidade disso depende de um afastamento do individualismo. É só na medida que a gente se afastar do individualismo que isso vai se tornar possível, né? E aqui tem não sei se é uma ambiguidade e tal, mas no início desse capítulo, ela diz que a prática da não-violência ela só faz sentido em um contexto violento, ou seja, em um mundo que seja ele mesmo violento. Só que aqui ela está dizendo uma coisa mais específica, né? Que a não-violência agressiva, ela pressupõe um afastamento do primeiro, né? Ela se dá em meio a conflito e ela só é possível mediante um afastamento do individualismo, né? Então tem um conjunto de elementos que parecem que vão estar pressupostos aqui, né? Primeiro, o reconhecimento de que há um conflito, né? Um mundo que é conflituoso, né? A gente vai partir disso, né? A gente não vai negar isso, a gente não vai construir um imaginário que negue isso, digamos assim. Mas, a partir disso, e
com base em um não individualismo, vai ser possível encaminhar, digamos assim, a nossa cena no sentido radicalmente diferente, né, no sentido da não violência. E não no sentido de, como foi o contratualismo, né, no sentido de legitimação da violência estatal. Ok. Bom, acho que esse é o primeiro ponto. A gente vai entrar, então, nesse dependência e obrigação. Mais algum comentário, gente? Acho que eu estou falando demais aqui, né? Não sei se estou, sei lá, inibindo a participação, ou se eu estou dando pouca brecha para o pessoal se manifestar. Bom, então vamos lá. Então, continuar. Diz ela agora, começando esse ponto, na página 46. Tentemos, então, uma história diferente. Então, aqui aparece claramente a proposta. Vamos contar uma história diferente. Vamos começar de uma outra imagem, não é? Começa assim, olha a imagem dela. Aliás, tem toda uma natureza, assim, parece uma fábula mesmo, né? Era uma vez um mundo, né? Então, começa assim. Todo indivíduo emerge no decurso do processo de individuação. Então, aí já começou a mudar o quadro do contratualismo. Ninguém nasce indivíduo, né? Aqui, dos contratualistas modernos todos, só tem um que eu acho que acompanha essa imagem aqui da Butler, que é o Rousseau, que tem uma concepção radicalmente histórica, assim, de constituição do humano. É o único que introduz, vamos dizer assim, uma certa historicidade nessa visão. Inclusive, eu acho que a Butler comete um tipo de... Ela não chega a cometer, porque ela não está exatamente sustentando teses de leitura em relação a eles, mas ela sugere uma coisa que eu acho que é uma leitura equivocada do Rousseau, que é a de que ele defenderia uma suposta volta a um ser humano originário. E não é bem isso que o Rousseau defende. Não sei se o pessoal que também já parou para ler um pouco mais contrato social ou o discurso, né, sobre a origem da desigualdade, né, entre os homens. Eu acho que o que o Rousseau defende é que, bom, esse suposto ser humano originário, bom selvagem, ele ainda não é uma versão realizada do humano. Pelo contrário, ele precisa passar por um processo de educação, de socialização para se realizar. E o problema é quando esse processo é mal conduzido e esse processo o corrompe. Mas isso não quer dizer que corrompe um ser humano que estava plenamente constituído de maneira originária, né? Bom, seja como for, tem uma dimensão histórica em Rousseau, acho que ela podia considerar. Mas vamos deixar o Rousseau para lá, né? Já que ela não quer entrar nessas discussões e não deve mesmo, eu também não vou entrar. Aqui, nascemos, diz ela, de uma condição de dependência radical. Essa é a imagem, né? Ninguém nasce indivíduo, a gente se torna indivíduo. E esse processo de se tornar, ele é marcado por uma dependência radical, né? Se não fosse um cuidado, né, todo mundo sabe disso, extremo, né, ninguém chegaria, né, à idade adulta, né? Ou seja, ninguém persistiria vivo, né, nem mesmo na idade adulta. Num certo sentido, é muito interessante aproximar isso da discussão sobre a questão da dependência, dos deficientes físicos, etc., porque a gente tem uma impressão absolutamente equivocada, como se nós fôssemos absolutamente autossuficientes e os deficientes não, eles dependem de nós. Todos nós dependemos uns dos outros em algum sentido, né? O que muda são as formas de dependência, mas a criança tem uma forma específica de dependência, mas a gente também depende, né? Aliás, quero ver, né, os exemplos que ela dá aqui, né, quando ela fala da comida, né, da habitação, não sei o que. Enfim, basta os caras, aliás, não precisa nem faltar comida, basta desligar a luz elétrica aqui de casa, eu já morro congelado onde eu estou para começar, né? Está fazendo menos 20 graus lá fora, então eu já dependo para começar do serviço de luz aqui dessa cidade. E, Marco, eu acho que tem um outro aspecto que ela sugere, assim, eu estou tentando achar no texto um autor que eu achei que tinha visto numa nota de rodapé dela, mas que é bem interessante nesse sentido, não achei ele, eu posso ter fantasiado isso também, que é o Tim Ingold, é um antropólogo, e um dos livros dele, ele tem um capítulo inteiro sobre como tudo aquilo que nós consideramos natural no ser humano, né, falar, andar, todos esses estágios de desenvolvimento da individuação, do tornar-se pessoa, né, não são habilidades naturais, genéticas, dadas, mas são aprendizados custosos e que formatam o nosso corpo. Então, assim, até chegar a ser um indivíduo
indivíduo adulto depende dessa rede de apoio, depende do estímulo ativo, constante, de outra pessoa. Então, eu acho que isso é muito interessante, essa sacada dela. Depois eu também vou passar o livro, assim, já que eu não achei ele aqui, no próprio texto dela, mas eu sugiro depois. Eu acho muito legal isso, Laís, porque eu acho que exatamente ela motivada por essa necessidade não de se colocar porta-voz, né, mas de estar cada vez mais entrando em diálogo e dando espaço nos textos dela para essas questões que ficam de fora do capacitismo, né, de como as crianças muitas vezes são colocadas como um pré-estágio, né, são mini adultos e não uma população, porque desafia essa ideia de grupo social, né, transitório, porque de fato é uma fase transitória. E pensando nisso, eu acho interessante porque eu nunca vou dizer por que ou como a Butler faz isso, mas eu acho que essa ideia leva a uma radicalidade, ou aparece de uma forma radical no pensamento dela, quando ela diz que toda a vida, não só a vida humana, depende daquilo que está fora e depende de outras coisas que não essa vida mesmo. Então, nesse sentido, processos e constituições inorgânicas também fazem parte da vida nesse processo de dependência. Então, tanto a nível animal quanto a nível social, e se a gente conseguisse separar em alguma medida, há essa dependência. Então, não é só na sociedade que se cria uma diferença entre quem tem certas capacidades e quem não tem. A gente também pode pensar isso no mundo, enquanto indivíduo animal, em alguma medida, né? E aí, não deixando de ser indivíduo, mas fugindo do individualismo, né? Então, assim, em outras palavras, eu acho que dá para colocar o capacitismo como uma questão maior ao humano também, de dizer, olha, não que existam animais que sofram esse tipo de discriminação, mas como existe uma racionalidade de excluir aquilo que não é normal ou que não é legível de uma determinada maneira e que é justificável na natureza. O animal que não tem uma perna, ele vai morrer necessariamente. E a gente não sabe isso necessariamente. Isso não é uma verdade dada. Não se faz um estudo para ver quais animais. Então, assim, se trabalha de novo, né, com uma mobilização de uma fantasia com pH, né? Se cria uma pré-história onde parece que isso é dado, né? Então, muito interessante essa questão está aparecendo. Só fazer um... também dessa questão. Pode falar. Não, é breve, assim, eu só não sei se vou baralhar muito, mas me remeteu, acho que essa última fala do Luiz Felipe, também lendo a Butler também, assim, como que ela está propondo um novo método, né, assim, eu acho que essa coisa dela contar histórias, assim, me remeteu muito a Donna Haraway, por exemplo, né, essa ideia de criar um mito para tentar uma nova praxis e toda essa coisa, só que eu acho que a Haraway talvez esteja um pouco mais à frente, no sentido de não é mais indivíduo, é relação, né, então como que ela vai usar toda essa questão dos animais para não distinguir mais, né? Assim, o indivíduo em si, ele não coexiste, né? O que existe é a relação, nesse ponto. E o método da cena, né? Eu não tinha visto a Butler ainda usar a palavra cena como um método, né? Então, isso me remeteu ao Rancière também, com o próprio método da cena, né? De elaboração de um argumento, de uma cena que não é uma história, mas é um argumento, e se a gente lê isso com a Haraway, que propõe uma nova praxis, né? Nesse sentido. Júlia, eu ia falar justamente da Haraway. Ah, é? Fala então. Pode falar também, não tem problema. Não, diga. Fala aí depois. Que já correlaciona com a Júlia, né? Porque o livro mais recente da Haraway, Staying with the Trouble, ela justamente está focando mesmo nessas relações de co-constituição, né? Tanto que um dos conceitos mais importantes do livro é simpoiesis, que é essa constituição de indivíduos humanos, não humanos, bactérias que se interpenetram. Chega um ponto que você não consegue entender como se constituíram, a não ser que se constituíram naquela relação, ao invés da ideia de autopoiesis, né, a ideia de indivíduo. E ela trabalha muito mesmo, como a Júlia estava falando, né, com essa ideia de contar histórias. Tanto que ela está investindo fortissimamente em estudar a ficção científica, Ursula Le Guin, e como que essa possibilidade de imaginar e cultivar outros modos, né, outras formas de perceber e de desejar a realidade, é bem interessante. Então, eu acho que, assim, já vi alguma coisa delas juntas,
mas cada vez mais parece que elas estão entrando assim numa comunidade de ideias mesmo, né? Numa forma de pensar mesmo os problemas. Eu não sei, assim, na verdade eu fiquei um pouco frustrada, assim, porque assim, a Harvey está pensando isso desde os... enfim, acho que eu pausei, vocês ouviram o que eu falei? Um geladinho, mas já voltou. Enfim, era só para polemizar mesmo, porque a Harvey está pensando isso desde os anos 80, sabe? Eu estava lendo esse livro da Butler e estava assim, gente, que ano que a Butler escreveu isso? Tipo assim, sabe? Será que é isso mesmo, produção? Enfim, mas só porque eu acho que, por exemplo, a própria crítica que a Harvey vai fazer... sim, claro, mas assim, a própria crítica que a Harvey vai fazer do individualismo é uma crítica ao individualismo sem indivíduo em hipótese nenhuma, né? É uma crítica à igualdade sem igualdade de jeito nenhum, assim, é outra coisa. Né? Não é humano, é o humus, né? Enfim, é só porque eu tô meio Butler e Harvey, mas é só porque me lembrou muito isso tudo. Isso é uma coisa curiosa, né? Diga, Luiz. Desculpa, Marcos. Só uma coisa que eu acho que reitera, que eu fui dar uma olhada aqui no original, e essa frase que ela fala, né, podemos contar uma outra história, no original é o história com S. Então, também eu acho que reitera essa ideia do contar histórias, né, que no português até tem, que começa com S. Exato, e que traz essa discussão da ficção, né, porque eu acho que mais para frente parece que essa ideia de fantasia com FPH vão se contaminar e dizer isso. Olha, a gente tem que se voltar para esses processos inconscientes, mas há algo de positivo nisso, de conseguir mobilizar essas fantasias. E aí eu conheço pouco da Harvey, mas eu, em tese, concordaria muito com a Júlia. Eu acho que a Butler é muito tímida nessas colocações. Ela está sempre colocando que ela está pensando na animalidade, está pensando na relação com esses processos inorgânicos que fazem parte da vida, mas ela nunca chega, ela sempre volta para essa questão do sujeito mesmo, né? Então, eu acho super válida a colocação também. Eu acho que são lugares diferentes, né? Tipo, a Harvey está tratando disso a partir da tradição do pensamento filosófico clássico, né? Enquanto a Butler está fazendo isso, e a Harvey da ciência, de todo o histórico que ela tem de pensar criticamente a ciência e como que a ciência reforça também essa visão filosófica clássica de indivíduo, de sujeito. Exato, é um lugar diferente, não é a biologia, né? Ela está partindo de um outro lugar. Mas eu acho interessante falar disso, desse que a Júlia comentou, né, do método, né, da fabulação. Né? Eu só diria assim, que é claro que a Harvey explora isso, mas isso é uma coisa, eu diria, está na fundação da filosofia. Platão contava mitos, né? Jesus Cristo construía parábolas, né? Tudo isso são imagens, né? Enfim, Nietzsche foi um grande fabulista, né? Pega o início, por exemplo, eu acho lindo, aliás, sobre a verdade e mentira em sentido extramoral. Era uma vez, né, um mundo, né, que achou que não sei o quê, conheceu tudo, não sei o quê, e tudo isso durou um segundo. Né? Só para mostrar a insignificância dessa nossa pretensão de conhecer, não é? Tudo isso é uma imagem, não é? Enfim, então imagens são muito poderosas e acho que a filosofia sabe disso há muito tempo, vamos dizer assim, o poder que a fábula tem, não é? Que a fabulação possui. Mas eu acho interessante que isso seja utilizado como um método, né? Um método mesmo de reflexão, como a Butler está fazendo, como a Harvey faz, como outros pensadores já fizeram, né? De maneiras. Mas eu acho poderoso, assim. E interessante o Luiz destacar que trata-se aqui de uma story, né? Aqui a gente está realmente no campo da construção, da fabulação, né? E isso deixa ainda mais claro por que a crítica que ela faz à ficção do contrato social não é pelo fato de ser ficcional, não é esse o problema. O problema é o que está por trás desse imaginário, as ânsias e desejos que nos levaram àquela cena fantasmática. Bom, acho que aqui eu vou ser mais rápido aqui agora para a gente poder finalizar o capítulo, senão a gente vai ficar devendo, porque em grupo de estudo, quando você começa a dever parte de um capítulo, vai virando uma bola de neve o negócio, e você nunca termina a discussão do texto e tal. Vou tentar apontar para alguns pontos principais, né, ser mais rápido. Na página 47, aquilo que a Laís já tinha destacado. Ninguém se locomove, respira, encontra alimento sem o auxílio de um mundo que oferece um ambiente construído que permite que essas coisas aconteçam. Então, eu diria assim que
E, aliás, não sei se vocês têm essa percepção, assim, eu pelo menos acho isso, assim, esses canais de TV a cabo têm uma obsessão com essa coisa do sobrevivencialismo. Tem 1 milhão de programas de sobrevivencialistas, né, largados e pelados, uma galera que vai tentar viver, sei lá, num lugar lá no meio do gelo e tal, e ficar tantos dias. Eu acho que isso tem a ver com, parece que uma afirmação de autossubsistência, não depende de ninguém, né? Você pode me soltar pelado num lugar aí que eu me viro, sabe? E eu não preciso de nada, sabe? É uma obsessão, né? Parece que a gente quer o tempo inteiro negar insistentemente essa nossa interdependência com o fato de que dependemos uns dos outros, né? Como se isso fosse uma conquista, ou seja, se eu conquisto essa capacidade de não depender de ninguém, como se isso me permitisse agora virar um Robson Crusoe, sair por aí, né? Ok. Depois, e aí ela diz isso aqui, né? Nos tornamos criaturas que imaginam constantemente uma autossuficiência, só para descobrir que essa imagem de nós mesmos é minada do decorrer de nossa vida, né? Ou seja, isso não é uma característica só da infância, isso não é só dos deficientes físicos, seja qual for o tipo de deficiência, isso é uma característica humana em qualquer fase da vida, em diferentes formas, né? Então, diz ela na sequência, na página 48, avançando, passemos então da dependência para a interdependência, né? E aí a ideia da interdependência, diz ela, né, olha, quando eu defendo, né, a necessidade de assumirmos obrigações globais, ou seja, obrigações em relação a todas as pessoas, independentemente da origem, do lugar no mundo em que elas estejam, não só em relação a pessoas, em relação aos seres vivos, em relação aos biomas, em relação... quando a gente assume esse tipo de obrigações, alguém diz, você acredita nisso? Ou seja, nessas obrigações globais, quanta ingenuidade, etc. E aí ela dá uma resposta, né? Parece que ela assume, talvez tenha algo de ingênuo nisso, mas veja bem, não é? Diz na página 49, quero sugerir também que uma nova ideia de igualdade só pode emergir de uma interdependência mais plenamente imaginada, uma imaginação que se desdobra em práticas e instituições, em novas formas de vida cívica e política. Aqui está claro o objetivo dela, percebe? A gente precisa de novas imaginações, imaginar outras cenas, né? Cenas que se desdobrem, né, como ela diz aqui, em novas formas de vida cívica e política, né? Não essas que estão aí constituídas, né? Óbvio, né, diz ela ainda, que uma pessoa seja tratada como igual a outra, etc. Ou seja, o ponto dela ao fazer uma crítica à concepção individualista de igualdade não é criticar, por exemplo, leis antidiscriminação, que são leis, obviamente, que garantem direitos individuais, né, para que a pessoa possa, né, em grande medida, se defender contra certas práticas que são discriminatórias, individualmente falando. Não se trata de ser contra isso, mas se trata de repensar a noção de igualdade a partir de uma outra perspectiva, que não é essa individual, mas a partir de uma perspectiva que a gente pode chamar de social, né, que ela chama aqui de social. Vamos tentar entender. Ela diz assim, quando a igualdade é entendida como um direito individual, como direito à igualdade de tratamento, ela é separada das obrigações sociais que temos uns para com os outros. Formular a igualdade com base nas relações que definem nossa existência social duradoura é fazer uma reivindicação social. Então, percebam, mais do que uma reivindicação individual de igualdade de tratamento, se trata de fazer uma reivindicação social, né? De uma igualdade mais radical, digamos assim, né? Ela está propondo uma refundação da noção de igualdade. Na página 50, aqui ela vai retomar várias noções assim, importantes do pensamento dela, de livros, né, de períodos anteriores, para explicar o ponto de partida dela, né? Acho que convém reduzir, assim, só ler algumas passagens desse parágrafo aqui, da página 50, diz assim, ser dependente implica vulnerabilidade. Alguém é vulnerável em relação à estrutura social da qual depende. Se essa estrutura falha, ficamos expostos a uma condição precária. Então é isso, nós todos somos interdependentes, dependemos de um conjunto de condições e quando há uma falha nessas condições, nós ficamos, produzindo uma condição de precariedade, uma condição precária. Bom, a vulnerabilidade,
não é exatamente o mesmo que dependência. Por que não, diz ela? Porque para viver dependemos de alguém, de algo ou de alguma condição. Mas, se a pessoa da qual dependemos desaparece, ou aquele objeto nos é retirado, ou a instituição social desmorona, ficamos vulneráveis à expropriação, abandonados ou expostos, de tal forma que a vida pode perfeitamente se tornar inviável. Então, percebam que todos nós somos dependentes. Essa é a ideia, aliás, da condição precária, uma condição humana. Agora, a precariedade como algo produzido depende justamente de uma retirada, um enfraquecimento dessas condições que permitem a vida e o florescimento da vida. E aí você vai produzir essa vulnerabilidade específica, uma forma específica de vulnerabilidade. Em outras palavras, diz ela, como não estamos livres de tais condições, nunca somos totalmente individuados. Eu acho que isso é interessante. Em que sentido que a gente nunca é totalmente individuado? No sentido de que a gente nunca existe absolutamente independente dos outros, ou seja, a gente nunca é capaz de subsistir de uma forma completamente individual. Então, nesse sentido, a gente nunca é completamente individuado, a gente é sempre, de alguma maneira, algo dentro de uma rede que nos sustenta, uma rede que permite a nossa existência. Então, é uma imagem radicalmente oposta do Robinson Crusoe. Parece querer afirmar justamente uma existência independente, autossuficiente. E a tarefa que ela se propõe aqui, eu diria que é uma tarefa oposta ao sobrevivencialismo, ou seja, não é tentar afirmar a sua autossuficiência, a capacidade de viver sem depender de ninguém, mas é justamente aceitar essa interdependência, e lutar pelo fortalecimento desses laços e dessas condições que tornam a vida possível. Ou seja, em vez de cada um por si virar um Rambo e partir para uma vida autossuficiente, que tal a gente reconhecer essa interdependência e fortalecer os laços e as condições, para todos e todas dessas condições, que tornam a vida possível. Enfim, me parece mais fácil do que virar Rambo. Nessa altura da vida, eu estou mais para o projeto dos laços sociais. Bom, seguindo aqui o texto, na página 51, diz ela ainda, tem afirmado que a tarefa, acho que ela apresenta isso, tem afirmado que a tarefa, como a imagino, não é superar a dependência para alcançar a autossuficiência, mas aceitar a interdependência como condição da igualdade. Afinal, diz ela, existem formas de poder colonial que tentam estabelecer a chamada, e que ela vai entrar nessa enfim, uma discussão meio sobre o colonizado, a figura do colonizador como aquele que se coloca como um tutor, como aquele que o colonizado depende dele, e aí tem todas aquelas teorias da dependência, de que o colonizado depende do colonizador e por aí vai, estabelece uma relação de dependência. Ela fala do Kant, obviamente o processo de iluminação é a saída da minoridade, então aquele que está numa condição ainda não esclarecida, ele é o não civilizado, em outras palavras, ele é um dependente, um tutelado, e por aí vai. E deixa eu ver, eu não vou pular essa parte. Marco. Fale. Só um comentário sobre esse desejo de autossuficiência. Tem uma coisa que eu sempre fico pensando muito, assim, é como que é meio que contraditório, como à medida em que há uma crescente assim, divisão do trabalho, e como essa divisão do trabalho ela implica em uma relação de interdependência cada vez mais forte. E a reação a isso acaba sendo individualismo. Sempre na minha cabeça parece muito confuso. Mas agora, lendo a Butler, eu fico pensando como é exatamente essas relações de interdependência que são mais fortes, são maiores durante esse processo de complexificação da vida social, elas acabam implicando uma maior vulnerabilidade. E aí parece que o individualismo acaba surgindo como uma forma de uma resposta mesmo a parecer vulnerável, de fato, assim. É interessante, porque quanto mais vulnerável as pessoas se tornam, ao invés delas se unirem e lutarem pelo fortalecimento das condições de existência em conjunto, porque elas dependem dessas condições, elas parecem achar que a saída é a saída de cada um, por si só, obter uma espécie de autossuficiência. Pega o discurso do sei lá, essa gig economy, Uber, a uberização, Tipo assim, as condições de trabalho estão precarizadas, então vira um empresário de si mesmo, vão para o seu negócio é o seu
você nem tem o seu carro, você aluga um carro, você circula 20 horas por dia e tal, e você faz a sua vida, digamos assim. Você não depende de um empregador, você não depende do Estado, você não quer depender de ninguém, você quer, enfim, fazer a sua vida, né? Acho que isso é interessante, né? Porque isso é vendido como um projeto mesmo de realização. Tipo, senhora, e é insistentemente dito isso, né? Ou seja, em vez de reivindicar direitos, né? Reivindicar direito é coisa de comunista, né? Enfim, vai trabalhar, não é? Vai fazer sua vida. Enfim, isso é uma ideologia, né? Muito forte hoje, né? Essa do self-made man. Ô, Marco, desculpa, muito breve. É porque eu acho legal pensar também na linha do que a Sofia disse, como a Butler, apesar de muitas vezes não aparecer nos livros, aparecer nas dedicatórias, mas ela tem um diálogo profundo com a Wendy Brown, né? Que é a companheira dela, e que está, em alguma medida, não conheço tanto, mas apontando para algo no sentido disso que a Sofia disse, né? Como que a precarização do trabalho gera não só a internalização da responsabilidade, né? Mas essa internalização do indivíduo, né? E aí a Brown defende uma ideia de que você está vendo uma privatização do público, né? Então, assim, eu acho muito acertada essa sacada da Sofia e acho que reflete um pouco disso, que às vezes a Butler não cita tanto, mas há esse diálogo muito forte. Não, isso mesmo. Aliás, Sofia, estou vendo aqui que você estava com a mão levantada, eu não vi mesmo, porque só mostra quem está com a câmera ligada aqui para mim, então quem não está, não aparece para mim aqui. Mas você fez bem de falar. E eu estou vendo aqui também nas mensagens, a Maria Nazaré, né, se manifestou que o próximo encontro ela que vai conduzir a conversa. Valeu, então, a Maria pela disponibilidade. Então. Ok, deixa eu ver na página 52, então, vamos avançar a partir dali, diz ela que ao longo deste livro, ela começa a parar dizendo isso, vou da compreensão psicanalítica à compreensão social da interdependência, estabelecendo as bases para uma prática da não violência dentro de um novo imaginário igualitário. Então, aqui ela deixa claro, né, que a proposta é oferecer esse novo imaginário igualitário e as bases vão ser a psicanálise, mas também a compreensão social da interdependência. E a tese dela contra o estado de natureza, ela apresenta aqui na sequência. A tese que opõe à hipótese do estado de natureza é que nenhum corpo pode sustentar-se por si mesmo. Então, essa é a tese, para começar. Uma radical interdependência. Não existe esse corpo do Robinson Crusoe, né, ou do Rambo, ou daquele que vive sozinho por aí. O corpo é entregue a outros corpos para perdurar, diz ela, né? Todos começando sendo entregues, né? Então, acho que a cena que ela quer construir começa destacando isso, né? Ao invés de homens adultos autossuficientes, a gente vai começar com os bebezinhos, né? Que você precisa de alguém para trocar a fralda deles, para dar comida, e não sei o quê, e é isso que é a nossa experiência de constituição de si, né? De individuação. Quando não há nada de que depender, quando as estruturas sociais falham ou inexistem, diz ela na página 53, a própria vida vacila ou fracassa, a vida se torna precária. Então, esse é o fenômeno, né, da vida precária. Ser um corpo diferentemente exposto ao dano ou à morte é justamente manifestar uma forma de precariedade, mas também sofrer uma forma de desigualdade injusta. Ou seja, por trás de toda vida precária existe uma desigualdade, né? Ou seja, uma injustiça de um tratamento desigual entre seres humanos, né? Aqueles que têm uma vida mais digna, né? Ou menos digna, ou menos enlutável, mais enlutável. E assim, ela propõe no final da página 53, vamos nos afastar da figura do Robinson Crusoe, com a qual começamos, então, claramente refundar o imaginário numa direção contrária à visão moderna contratualista. Pois, ao contrário dele, do Robinson Crusoe, o sujeito corporificado é definido por sua falta de autossuficiência. Então, eu diria que, vamos imaginar a cena, se a primeira cena, a personagem principal era o Robinson Crusoe, agora mudou, sai o Robinson Crusoe e o personagem é o sujeito corporificado, né? E esse sujeito corporificado, que define ele, é uma interdependência radical. Então, mudou a personagem, né? Agora a gente tem uma nova cena. Acho que o primeiro ponto é basicamente esse. Agora, violência e não violência, né? O segundo
ponto que ela vai explorar, que é o último. Eu vou partir para ele para a gente poder terminar o capítulo, né, dentro do nosso tempo. Aqui ela vai voltar ao tema da autodefesa, que aparece lá na introdução do livro, para ressaltar novamente que é um termo altamente ambíguo. Quando a gente fala em agir em defesa, né, de alguma coisa, em autodefesa, em defesa, em nome de quem a gente pode reivindicar o direito, né, de autodefesa, né? É válido perguntar o que define e limita essas relações, diz ela, né? E ela observa ainda na página 54 que assim quem é e quem e o que é parte do eu que somos e quais relações estão incluídas na rubrica do eu a se defender, estamos eticamente mais obrigados a preservar a vida de quem é próximo de nós que defender a vida de quem é considerado distante de nós em sentido geográfico, econômico ou cultural. Essa é uma pergunta muito incômoda, né? Será que a gente tem obrigações éticas menores em relação àqueles que são mais distantes de nós, né? Ou seja, aqueles que não estão próximos a nós no sentido cultural, né? Ou no sentido de uma certa forma de identificação? E aí, vou pular aqui essa parte, mas o argumento dela, basicamente, é partir de uma identidade, de uma igualdade extremamente radical, ou seja, que a gente não pode diferenciar, né, os nossos deveres ou obrigações em relação a quem quer que seja. Todos seriam igualmente merecedores da mesma dignidade, vamos dizer assim, né, dos mesmos, de terem as mesmas condições para a sua vida, né, para a sua existência garantidas, né? E nesse sentido, diz ela na página 56, o meu argumento, ela começa a primeira linha da 56, mas meu argumento é definitivamente diferente. As exceções à norma da não violência começam, na verdade, a desenvolver formas de identificação de grupo, ou até mesmo de nacionalismo, que resultam em uma lógica de guerra. Não defendo, né, quem é diferente de mim, né, defenderei somente as pessoas que são semelhantes a mim, etc, etc. Então, ela quer romper com esse ciclo da lógica de um princípio de autodefesa associado a um pertencimento a um grupo, para legitimar, no final das contas, formas de exclusão, uma lógica de guerra, uma ideia de que o outro ameaça esse grupo e eu preciso agir em defesa desse grupo. E aí você, em função desse princípio de autodefesa, você estabelece uma relação de conflito e guerra com esse outro ameaçador, né? E ela dá o exemplo dos refugiados, né, dos imigrantes, que são percebidos assim na Europa, por exemplo, né, muito evidentemente, né, como grupos que colocam em risco, digamos assim, a cultura europeia autêntica, né, etc. Como se a presença, sei lá, de muçulmanos na França ameaçasse a verdadeira França, né? Como se a presença de indianos na Inglaterra ameaçasse, sei lá, o verdadeiro espírito inglês, né? E por aí vai, né? Então, essa percepção de pertencimento ao grupo e que faz com que você olhe para esse outro como um inumano ameaçador, essa é a questão, como um menos humano, ou pelo menos como alguém que não tem o direito de estar ali, né, que não deveria estar ali, que está ameaçando a sua comunidade, digamos assim, os seus princípios, os seus valores, etc, né? E aí estamos dispostos a lutar, a ferir, né, a estabelecer uma relação de guerra com esse outro. E de acordo com essa lógica, diz ela, fazemos isso em autodefesa, ou em defesa das pessoas que pertencem a um regime mais amplo do eu. Eu, o francês, eu, o europeu, eu, o inglês, né? Vamos pensar no Brasil, essa lógica tem também a sua versão, né? Eu, o cidadão de bem, né? Contra, sei lá, quem, os pervertidos, os comunistas, os gays, sei lá, todo mundo que ameaça a família, né? Que ameaça a minha religião, né? Etc, não é? Então, você tem essa percepção de que é preciso agir, né, em defesa. E essa defesa da família, essa defesa da pátria, essa defesa da religião parece justificar uma guerra, né, e um argumento de autodefesa. Então, no final das contas, você está, sei lá, excluindo e matando pessoas, né, excluem e matam gays em defesa da família, percebe? Então tem uma justificativa, digamos assim, para essa violência que é da ordem da autodefesa. Eu estou defendendo
os meus, né, a minha comunidade, o grupo ao qual pertenço, e que seria mais valioso, né, que seria mais legítimo, e por aí vai. Então, aquilo que, diz ela, começa como um quadro de referência moral para compreender a não-violência, transforma-se em um problema diferente, problema político. Né? Então, acho que aqui é uma passagem interessante, na página 57, e aí ela vai avançar uma visão diferente, ou seja, se essa, então, concepção da autodefesa está assentada no pertencimento a grupo, o que ela vai propor? Romper com essa pressuposição do pertencimento a grupo como base para a ação moral, né, como se você pudesse agir em defesa de grupos contra outros grupos, se isso fosse justificado moralmente, e a base vai ser outra, vai ser, como ela diz, uma igualdade radical. Né? Eu vou ler algumas passagens da página 57 que ilustram isso. Né? No entanto, diz ela, se aceitamos a noção de que todas as vidas são igualmente imutáveis, ou seja, não há diferença entre aquele que está distante de mim, do meu modo de vida, da minha religião, da minha nação, etc., se aceitamos que são todos igualmente imutáveis, chegamos, diz ela, a uma conclusão diferente e talvez a outra forma de abordar o problema da não-violência. Em outras palavras, aquilo que chamaríamos de igualdade radical dos imutáveis poderia ser entendido como pré-condição demográfica para uma ética da não-violência que não comporta exceções. Então, não há mais exceção, não há mais o outro. Essa que é a questão, todo mundo é um nós agora. Nós, seres igualmente dignos e imutáveis. Não existe um outro que, por qualquer motivo, seja de pertencimento a um grupo étnico, uma religião, uma raça, que esse possa constituir uma exceção desse nós, digamos assim. Não há uma exceção a esse nós. E aí ela diz, na sequência, aí claramente, acho que aqui aparece a ideia do imaginário igualitário radical que ela propõe. Né? Eu gostaria de sugerir que uma abordagem inteiramente igualitária da preservação da vida significa adotar uma perspectiva de democracia radical na consideração ética acerca da melhor forma de praticar a não-violência. Dentro desse imaginário não haveria diferença entre vidas que merecem ser preservadas e vidas potencialmente imutáveis. Então, esse é o ponto. Partir de um nós sem exceções, né? Uma concepção igualitária radical. E a minha outra proposição, diz ela aqui, é que esse argumento a favor da igualdade tem relação direta com a ética e a política da não-violência. Então, primeiro, aqui fica clara a argumentação dela. Primeiro, ela faz uma defesa radical da igualdade. Não há exceção. Não há outro, né, a não ser o nós. E aí, a partir disso, ela vai conectar com um compromisso, que é tanto ético quanto político, com a não-violência. Então, ela vai querer, a partir disso, sustentar a não-violência. E como que ela argumenta isso? Na página 58, ela começa dizendo uma frase que eu acho muito interessante. A maioria das formas de violência está comprometida com a desigualdade. Isso é interessante, né? No fundo, a violência, ela pensa na violência racial, a violência de gênero, todas elas, tá? No fundo, existe uma percepção de uma superioridade, né? Ou seja, um imaginário de superioridade, seja a misoginia, seja o racismo, mas existe um fundo imaginário, assim, uma fantasia de que alguém é melhor do que alguém e se sente no direito de ser violento, né, de impor pela força alguma coisa. A colonização também, né, obviamente, é uma expressão disso. Temos, né, e ela ainda, aqui ela se aproxima, assim, sugere algo na direção da Haraway, né, no final desse parágrafo. Temos de pensar não apenas nas pessoas, mas também nos animais, não apenas nas criaturas vivas, mas também nos processos vivos, sistemas e formas de vida. Ela fala, temos que pensar, mas ela não pensa não, né? Tipo, alguém pensa por mim, deixa isso para outras pessoas. Mas aí também não é culpa dela, não dá para ela dar conta de todas as agendas, né? Enfim, tudo que tem para ser pensado. Mas uma notinha de rodapé cairia bem, né? Indicando, sei lá, manifesto das espécies companheiras, alguma coisa desse tipo. Você sabe dizer se existe alguma indisposição em relação a Haraway, algum atrito, assim, ela não gosta da proposta da Haraway, alguma coisa assim, para ela não ser nem mencionada? Não sei dizer. Ô, Marco, eu acho que, assim, é uma resposta muito tradicional, né? Então, por isso que eu concordei e acho que ela é muito tímida.
mas eu acho porque ela mantém um pano de fundo que é derridiano. Então, a Haraway, em alguma medida, ela está pensando, enquanto proposta de método, um momento onde é preciso fazer algo novo. Então, exatamente, ela abandona certos termos e vai propor outros termos para falar disso, que seria humano. Então, não é mais mas é uma relação. E eu acho que a Butler, ela concorda e ela flerta com tudo isso, mas como ela está muito presa e propositalmente presa à questão do sujeito, né, desde da tese de doutorado até hoje, então eu acho que ela talvez assumir uma proposta que partisse de fato, por exemplo, de uma outra epistemologia e não fosse também, né, uma crítica às epistemologias, ela teria problemas, eu acho, aí como eu diria, em outros lugares da teoria dela. Então, assim, ela, em certa medida, ela está defendendo uma posição, eu acho, mas que não impede e nem isenta ela dessas críticas. É onde ela tem que ser criticada mesmo, sabe? Então, eu acho interessante. O que eu acho interessante é isso, e aí defendendo, né? É que a teoria dela não exclui essas críticas. Então, acho que a gente pode fazer críticas a ela e manter certas coisas e deixar outras coisas de lado. Então, por exemplo, a Carla Rodrigues, ela tem falado muito dessa questão da não violência, mas ela propositalmente deixa de lado essa ideia de uma democracia radical de maneira tão explícita como a Butler faz aqui, porque exatamente ela, por estar falando do contexto brasileiro, ela acha que existem problemas em mobilizar esse conceito de democracia radical. Então, assim, isso, então eu achei interessante isso, tem que bater mesmo, né, eu diria. Não, certamente. Bater, mas percebam, né? Uma não violência. Mas, bom, concordo. Bom, depois, aqui na página 59, eu acho que a ideia, né, de que é preciso, então, enfrentar, aliás, a desigualdade. Não basta, obviamente, simplesmente defender igualdades formais, é preciso enfrentar as desigualdades concretas, perceber que o campo, né, essa frase dela eu achei interessante, o campo do humano é constituído por exclusões básicas, né? Isso é a base da noção de biopolítica, né? Ou seja, a noção da biopolítica é justamente essa, né? Perceber que a vida foi politizada de cima a baixo, no sentido de que afirmar a vida passou a ser algo, né, feito com base num conjunto de exclusões constitutivas, né? Ou seja, afirmar a vida é também negar um conjunto de outras existências que vão ser entendidas como menos legítimas ou anormais, ou etc., né? Pervertidas, enfim. Ok. E aqui outro ponto fundamental da argumentação dela é esse, de que a suposição de um igual direito ao luto deve ser entendido como um princípio que ordena a organização social da saúde, alimentação, moradia, emprego, vida sexual e vida cívica. Em outras palavras, todas essas questões dizem respeito a essa luta, porque essas são as condições, justamente, que sustentam a possibilidade da vida, do seu florescimento. Enfim, então, eu acho que isso mostra como que, por exemplo, isso é um tema da Butler e de outros textos também, né? Essas discussões econômicas, elas têm uma dimensão moral, né? Elas devem ser moralizadas, em certo sentido, porque elas estão relacionadas, por exemplo, a esse princípio de igualdade, que é um princípio que tem uma base de ordem moral e tal. Não é simplesmente defender um modelo econômico como se fosse mais eficiente ou menos, né? A inclusão social, etc., tem algo mais, digamos assim, do que simplesmente uma defesa de um modelo econômico. Deixa eu ver o que mais. Aqui na página 60, chamar a atenção para o último parágrafo aqui, quando ela fala da abordagem igualitária do valor da vida, um dos motivos para isso, pelo qual ela propõe isso, diz ela, é que ela parte de ideais de democracia radical, que entra de novo essa ideia, ao mesmo tempo que participa das considerações éticas sobre a melhor maneira de praticar a não violência. E aqui, a existência institucional da violência não será derrubada por uma proibição, apenas por um ethos e uma prática anti-institucionais. Aqui eu acho que entra essa palavra ethos aqui, eu acho que ela é importante, assim, que era o que eu tinha, acho que, perguntado no primeiro encontro, se ela ia pensar a não violência na forma de um ethos. Ethos é a palavra que o Foucault usa, por exemplo, quando ele está lá nos cursos, né, no final da vida dele, etc., quando ele está pensando na filosofia como uma espécie de atitude, de postura, né,
modo de ser, digamos assim, né? Aqui a não violência, perceba, ela vai ser obtida, digamos assim, a gente vai derrubar a violência não por meio de uma proibição, não por meio de uma força que vai fazer frente a isso, no sentido de impor isso, mas por meio de uma postura, né, de uma atitude, né? Então, a não violência é um ethos, é um modo de ser, digamos, de agir, e tem essa dimensão de um compromisso permanente, mas, sobretudo, uma atitude. Por isso que ela não é uma inação. Assim como o ethos filosófico, né, tal como o Foucault pensa lá na continuação que ele chama de atitude e modernidade, né? E ele fala no último curso do Foucault, quando ele fala dos cínicos, né, que é uma filosofia que mais do que uma doutrina é uma forma de vida, é uma bios, né, é um ethos que se manifesta, né, a cada momento, etc. Que me parece que a não violência tem essa dimensão, não é exatamente uma teoria, não é uma lei, ela é uma atitude, né, uma atitude que envolve certos compromissos. Ok, na página 61, aqui eu acho que é talvez a passagem mais legal. Infelizmente a gente está chegando no final, mas eu tenho que falar disso, né, quando ela diz assim, isso me leva a um ponto final, na página 61. A postura ética da não-violência tem de estar ligada a um compromisso com a igualdade radical. E, em termos mais específicos, a prática da não-violência requer oposição às formas biopolíticas de racismo e às lógicas de guerra, que fazem distinção entre as vidas que merecem defesa e as que não merecem. É isso, né? Ou seja, é uma anti-biopolítica. Se a biopolítica é marcada pela produção da vida, mas, ao mesmo tempo, uma exclusão daquilo que vai ser entendido como não fazendo parte daquele projeto específico, aquele ideal de vida que está sendo produzido, né, construído, né, a ideia dela é fazer um movimento antibiopolítico, ou seja, né, porque a biopolítica, vamos lembrar assim na definição clássica, ela é uma política de produção da vida, mas que ela assume uma dimensão negativa, em certos, ela vira uma tânatopolítica, uma política de morte, uma necropolítica, toda vez que você associa a essa biopolítica um princípio, que é o chamado princípio do racismo. Qual que é o princípio do racismo? É um princípio que cinge a humanidade, que divide, de alguma maneira, o contínuo biológico da humanidade entre aqueles que vão passar a ser vistos como os verdadeiros humanos, os autênticos, e aqueles que vão ser desumanizados, vão ser reduzidos, vão ser vistos como inferiores, etc. Né? E esses outros desumanizados, eles se tornam, numa lógica biopolítica, uma ameaça à pureza da raça, eles se tornam uma ameaça à própria humanidade, à verdadeira humanidade. Então, a lógica biopolítica é uma lógica que assume uma dimensão negativa, vira uma política de morte, quando ela, associada ao princípio do racismo, ela passa a funcionar segundo uma lógica guerreira. Qual que é a lógica guerreira? É aquela de que eu preciso eliminar os meus inimigos para prosperar. Quanto mais esse outro inumano foi excluído, eliminado, deixar de existir, mais eu, entendido como a verdadeira vida, o verdadeiro humano, mais eu floresço. Né? Essa é a lógica guerreira. O guerreiro, para viver, ele precisa eliminar o inimigo. Esse é o ponto. Essa é a lógica, por exemplo, que o Foucault vai identificar no nazismo. Ou seja, o nazista ele precisava eliminar o judeu. Por quê? Porque só eliminando o judeu, a raça impura, é que ele, enquanto raça pura, poderia prosperar. A eliminação do inimigo não é um detalhe, vamos dizer assim, é essencial na proteção da vida. Essa que é a ideia, né, de mobilizar a morte como um instrumento de proteção da vida. Né? E é isso que o conservadorismo social faz hoje. Isso o Foucault já dizia lá no curso de 76. Os novos conservadorismos sociais, eles fazem funcionar uma lógica biopolítica, em nome da verdadeira vida, que pode ser aquela vida associada a valores, a uma moral específica, a religião, a pátria, etc. Em nome desses considerados verdadeiros valores, você faz funcionar, e daquilo que é a verdadeira vida, né? No Brasil, acho que o título que melhor expressa isso é a figura do cidadão de bem. Em nome do cidadão de bem, você precisa entrar em guerra com esses outros ameaçadores e impuros. Né? Só eliminando esses outros que o cidadão de bem floresce. Tem que matar os vagabundos, tem que matar os gays, tem que eliminar esse povo, porque é só isso que vai permitir o florescimento da sociedade dos cidadãos de bem. Né? Então, essa é a lógica biopolítica. Eu acho que é interessantíssimo assim, se dar conta de que é fazer frente a isso. Né?
E o compromisso com a igualdade radical é justamente romper na base isso. Olha, não existem os cidadãos de bem e os, sei lá quem, né, os vagabundos, os bandidos. Existe uma só humanidade, nós dependemos uns dos outros, né? No final desse parágrafo, ela diz uma coisa que eu acho que é a cara do Brasil, aliás. Diz ela, de acordo com essa lógica de guerra, trata-se de fazer uma escolha entre a vida dos refugiados e a vida de quem reivindica o direito de ser defendido contra os refugiados. Em tais casos, uma versão racista e paranoica de autodefesa autoriza a destruição de outra população. Então é isso, né? É um movimento que ela está fazendo para fazer frente, né? Para resistir a essa versão racista e paranoica de autodefesa. Essa versão racista e paranoica de autodefesa é aquela que é extremamente violenta em relação àqueles que são considerados outros, né? E ameaças em relação a esse eu que eles estão supostamente agindo em defesa, né? Então, a maneira de interromper essa guerra, vamos dizer assim, e de desfazer essa paranoia racista, né? A maneira é refundar isso a partir de um imaginário radicalmente diferente. E o pressuposto básico disso é a igualdade radical. Não existe o outro, né? Ok. Então, no finalzinho aqui, na 62, ela explicita isso, né? Uma prática da não violência pressupõe uma interpretação também dessa violência, né? Principalmente, diz ela, em um mundo em que a violência é cada vez mais justificada em nome da segurança, do nacionalismo e do neofascismo, né? Então, é preciso que ela mostre a contemporaneidade, né, dessa reflexão dela. E depois, no final aqui da 62, ela diz que devemos combater aqueles que estão comprometidos com a destruição sem reproduzir a sua destrutividade. Compreender como lutar dessa maneira é a tarefa e o dever de uma ética e uma política não violenta. Então, aqui fica claro também o objetivo dela. Não é só criticar essa lógica biopolítica e essa lógica da guerra. É construir um modo de atuação política que não reproduza a violência. Esse que acho que é o grande desafio. É desativar, digamos assim, de certa maneira, essa lógica biopolítica. E a maneira de fazer isso é por meio de uma ação radicalmente diferente, né? Ou seja, que não é fazer a revolução no sentido tradicional do termo, não é tirar alguém do poder, não é fazer frente por meio da força, alguém que se impõe pela força. É instaurar, digamos assim, uma nova maneira de ação política. Acho que esse é talvez o grande desafio que elas propõem. Marco. Oi, diga. É só que eu fiquei pensando, na verdade, em exemplos meio tangíveis, práticos, assim, desse princípio igualitário assim, que ela vai trazer. E aí ela fala no primeiro capítulo do Black Lives Matter, mas eu fiquei pensando como o slogan em si mesmo, ele parece para mim um movimento de não violência, na medida que ele atua nesse sentido de reafirmar a vida. E aí, quando ele está reafirmando a vida, ele está meio que tirando, por exemplo, os corpos negros dessa posição de não humanidade, né? Trazendo para o campo de volta desses corpos que são passíveis de luto. Mas não só para a população negra, mas também para outros corpos que foram precarizados, assim, de como trazendo de volta a vida, trazendo eles de forma para como serem passíveis de luto, a gente acaba não legitimando a violência que acontece sobre eles, assim. É verdade, é um slogan que eu acho que tem tudo a ver com isso que a Butler está defendendo, que aponta justamente para essa, vamos dizer assim, para o fato de que todas as vidas importam, né? Obviamente isso, né? Para esse reconhecimento, digamos assim, do valor de todas as vidas e acabar, né, justamente com essas formas, né, de separar e de inferiorizar determinadas formas de vida, né, e de não se sensibilizar com essas mortes, né? Bem lembrado, acho que é um exemplo assim, interessante disso, né, de como isso está se concretizando, né, em termos de ação política hoje. E no finalzinho aqui, o último parágrafo do texto, ela começa dizendo, eu acho que resume tudo para terminar, né? Em outras palavras, não precisamos de uma nova formulação do estado de natureza, mas precisamos sim de um estado de percepção alterado, de outro imaginário que nos desvie das tendências políticas atuais. Então, a estratégia é um pouco essa. Contra o estado de natureza, construir novas ficções, novos imaginários. E eu achei que me fez lembrar uma tese interessantíssima, uma noção do Paul Ricoeur, que ele, quando ele está falando da retórica, da lógica, da argumentação, ele fala
ele usa um termo que eu acho interessante, que eu acho que tem a ver com isso que a Butler está dizendo aqui, que é a conversão do imaginário, a força da conversão do imaginário. O que significa isso? Né? Que aquém, por debaixo das nossas razões, dos nossos argumentos, é como se todas as nossas razões e argumentos fossem construídos sobre certos imaginários, né, que estão lá no fundo. Né? E esses imaginários, no geral, eles não são conscientes e eles não são diretamente problematizados, a gente não se dá conta deles. Né? Só que eles é que sustentam os nossos edifícios conceituais, as nossas visões políticas e por aí vai. E a maneira de mudar isso é por meio de um processo que é próximo daquilo que é uma conversão religiosa, ou seja, é algo que te faz ver o mundo de uma forma radicalmente diferente. Né? Você converte o imaginário. Né? E a fábula, a ficção, tradicionalmente foi um meio para fazer isso, para despertar as pessoas para um olhar diferente. Né? Porque ela não é um texto filosófico que tenta convencer alguém. E aí, nesse ponto, eu acho que tem uma coisa na Butler que, no fundo, ela concorda com Hobbes, por exemplo, ou com Hume, de que em política você não há razões, no sentido de que você vai convencer alguém racionalmente de que essa via ou essa política é mais racional, mais justificada do que aquela. Não é? A tese toda do Hobbes, né, a necessidade, né, de um regime absolutista, no fundo, reside na impossibilidade da razão no campo da política, na impossibilidade da gente se convencer, né, propriamente falando. E a gente precisa de alguém, de uma única vontade, então, comandando, porque se a gente esperar o convencimento, vai ficar um brigando contra o outro eternamente, a gente nunca vai chegar em consenso no campo da política. Então, a maneira que ele encontra é essa, né, de se submeter a uma única vontade, para cessar a guerra. Agora, aqui no caso dela, parece que a estratégia é outra. Não, em vez de a gente se submeter a uma vontade só, vamos fazer uma outra estratégia. Né? Já que não dá para a gente propriamente convencer as pessoas, né? E a política está mais entranhada do que isso, do que nas razões, a gente vai precisar agir no plano do imaginário. A gente vai precisar de novas ficções, de novas construções, fábulas que sejam capazes de despertar um olhar diferente das pessoas em relação ao outro, basicamente isso. Né? A gente não vai conseguir isso mostrando que o outro existe, não, a gente vai conseguir isso por meio de um novo imaginário. Né? Converter o imaginário, em suma, como é que você convence o fascista? Não é conversando com ele, não é mandando ele ler, é talvez com uma fábula, né, uma imagem, uma ficção que seja capaz de mudar, né, o olhar dele por meio de um novo imaginário. Né? A gente precisa subverter, resistir a esses imaginários que têm um potencial, né, de desencadear uma lógica de guerra fascista, etc. A gente precisa construir um outro imaginário. Né? Enfim, é uma aposta meio... Pode parecer ingênuo, né? Mas talvez seja melhor do que achar que você vai sentar na mesa e vai convencer alguém de alguma coisa. Né? Me parece talvez melhor construir uma imagem capaz de despertar um olhar diferente da pessoa. Até porque no plano consciente já deu para ver que não vai conseguir nada, talvez no inconsciente, quem sabe a gente tenha mais sucesso, né, agindo nessas fantasias que estão lá por detrás. É isso. Bom, gente, mais algum comentário? Vocês têm alguma observação, alguma questão? A gente acabou ultrapassando o tempo e eu falei demais hoje. Semana que vem a Maria José, né, que vai comandar aqui a nossa conversa, conduzir a nossa conversa. Obrigado pela disponibilidade. E aí a gente continua, só lembrando que o capítulo do nosso próximo encontro é o 2, Preservar a Vida de Outrem. O título promete e espero vocês, todo mundo aqui, semana que vem. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente, ao pessoal novo, ao pessoal da antiga, aos que continuam, aos que voltam, aos que estão começando, todo mundo é bem-vindo aqui no grupo. E leiam o texto, então, semana que vem a gente continua a conversa. A gente valeu pela presença de todo mundo, então. Bye, bye. Boa semana. Boa semana, gente.